Olá, você está no canal de Leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Dom Casmurro, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Parte 28, capítulo 109. Um filho único. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou, era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos 5 anos, um rapagão bonito, com os seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinhança, ou quase todas. Agora, se considerares que ele foi único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou, e que sustos nos meteram as crises dos dentes e outras, a menor febrícula, toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos, segundo cumpria e urgia, coisa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos que nada entendem, se lhes não relata tudo e o resto. Vamos ao resto. Capítulo 110. Rasgos da infância. O resto come-me ainda muitos capítulos. Há vidas que os têm menos, e fazem-se ainda assim completas e acabadas. Aos 5 e 6 anos, Ezequiel não parecia desmentir os meus sonhos da Praia da Glória. Ao contrário, adivinhavam-se nele todas as vocações possíveis, desde vadio até apóstolo. Vadio é aqui posto no bom sentido, no sentido de homem que pensa e cala. Metia-se às vezes consigo, e nisto fazia lembrar a mãe, desde pequena. Assim também agitava-se todo e instava por ir persuadir às vizinhas que os doces que eu lhe trazia eram doces deveras. Não o fazia antes de farto deles, mas também os apóstolos não levam a boa doutrina senão depois de a terem toda no coração. Escobar, bom negociante, opinava que a causa principal desta outra inclinação talvez fosse convidar implicitamente as vizinhas a igual apostolado, quando os pais lhe trouxessem doces. E ria-se da própria graça, e anunciava-me que eu faria seu sócio. Gostava de música, não menos que de doce, e eu disse a Capitu que lhe tirasse ao piano o pregão do preto das cocadas de mata-cavalos. Não me lembra. Não diga isso, você não se lembra daquele preto que vendia doce às tardes? Lembra-me de um preto que vendia doce, mas não sei mais da toada. Nem das palavras? Nem das palavras. A leitora que ainda se lembrará das palavras, dado que me tinha lido com atenção, ficará espantada do tamanho esquecimento, tanto mais que lhe lembrarão ainda as vozes de sua infância e adolescência. Haverá olvidado algumas, mas nem tudo fica na cabeça. Assim me replicou Capitu, e não achei tréplica. Fiz, porém, o que ela não esperava. Corri aos meus papéis velhos. Em São Paulo, quando estudante, pedi a um professor de música que me transcrevesse a toada do pregão. Ele o fez com prazer. Abre parênteses. Bastou-me repetir-lhe de memória. Fecha parênteses. E eu guardei o papelzinho. Fui procurá-lo. Daí a pouco, interrompi um romance que ela tocava, com o pedacinho de papel na mão. Expliquei-lhe. Ela teclou as 16 notas. Capitu achou a atoada um sabor particular, quase delicioso. Contou ao filho a história do pregão, e assim o cantava e teclava. Ezequiel aproveitou a música para pedir-me que desmentisse o texto, dando-lhe algum dinheiro. Fazia de médico, de militar, de ator e bailarino. Nunca lhe dei oratórios, mas cavalos de pau e espada à cinta eram com ele. Já não falo dos batalhões que passavam na rua e que ele corria a ver. Todas as crianças o fazem. O que nem todas fazem é ter os olhos que esta tinha. Em nenhuma via as ânsias de gosto com que assistia à passagem da tropa e ouvia tocar a marcha dos tambores. Olha, papai, olha! Estou vendo, meu filho. Olha o comandante, olha o cavalo do comandante, olha os soldados. Um dia amanheceu tocando corneta com a mão. Dei-lhe uma cornetinha de metal.
Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada. E todos os seus amores iam para o de espada alçada. Um dia, abre parênteses, ingênua idade, fecha parênteses, perguntou-me impaciente: Mas papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez? Meu filho, é porque é pintado. Mas então, por que é que ele se pintou? Ri-me do engano e expliquei-lhe que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador, e tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura. As curiosidades de Capitu, em suma. Tais são os principais rasgos da infância. Mais um e acaba o capítulo. Um dia, na chácara de Escobar, deu com um gato que tinha um rato atravessado na boca. O gato nem deixava a presa, nem via por onde fugisse. Ezequiel não disse nada, deteve-se, acocorou-se e ficou olhando. Ao vê-lo assim atento, perguntamos-lhe de longe o que era. Fez-nos sinal que nos calássemos. Escobar concluiu: Vão ver que é o gato que apanhou algum rato. Os ratos continuam a infestar minha casa, que é o diabo. Vamos ver. Capitu quis também ver o filho. Acompanhei-os. Efetivamente, era um gato e um rato, no lance banal, sem interesse nem graça. A única circunstância particular era estar o rato vivo, esperneando, e o meu pequeno enlevado. De resto, o instante foi curto. O gato, logo que sentiu mais gente, dispôs-se a correr. O menino, sem tirar-lhe os olhos de cima, fez-nos outro sinal de silêncio. E o silêncio não podia ser maior. Ia dizer religioso. Risquei a palavra, mas aqui a ponho outra vez, não só por significar a totalidade do silêncio, mas também porque havia naquela ação do gato e do rato alguma coisa que prendia com o ritual. O único rumor eram os últimos guinchos do rato, aliás, frouxíssimos. As pernas mal se lhe moviam e desordenadamente. Um tanto aborrecido, bati palmas para que o gato fugisse, e o gato fugiu. Os outros nem tiveram tempo de atalhar-me. Ezequiel ficou abatido. Ora, papai! Que foi? A esta hora o rato já está comido. Pois sim, mas eu queria ver. Os dois riram-se, eu mesmo achei-lhe graça. Capítulo 111. Contando depressa. Achei-lhe graça e não lhe nego ainda agora, apesar do tempo passado, dos sucessos ocorridos e da tal ou qual simpatia ao rato que acho em mim. Teve graça. Não me pesa dizê-lo. Os que amam a natureza como ela quer ser amada, sem repúdio parcial nem exclusões injustas, não acham nela nada inferior. Amo o rato, não desamo o gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói-me os livros, outro o queijo. Mas não é muito que eu lhes perdoe, se já perdoei a um cachorro que me levou o descanso em piores circunstâncias. Contarei o caso depressa. Foi quando nasceu Ezequiel. A mãe estava com febre. Sancha vivia ao pé dela, e 3 cães na rua latiam toda a noite. Procurei o fiscal, e foi como se procurasse o leitor, que só agora sabe disso. Então resolvi matá-los. Comprei veneno, mandei fazer 3 bolas de carne e eu mesmo inseri nelas a droga. De noite saí, era 1h. Nem a doente nem a enfermeira podiam dormir, com a bulha dos cães. Quando eles me viram, afastaram-se. 2 desceram para o lado da praia do Flamengo. Um ficou a curta distância, como que esperando. Fui-me a ele, assobiando e dando estalinhos com os dedos. O diabo ainda latiu, mas fiado nos sinais de amizade. Foi-se calando, até que se calou de todo. Como eu continuasse, ele veio a mim, devagar, mexendo a cauda, que é o seu modo de rir deles. Eu tinha já na mão as bolas envenenadas e ia deitar-lhe uma delas, quando aquele riso especial, carinho, confiança, ou o que quer que seja, me atou à vontade. Fiquei assim, não sei como, tocado de pena, e guardei as bolas no bolso.
Ao leitor pode parecer que foi o cheiro da carne que remeteu o cão ao silêncio. Não digo que não. Eu cuido que ele não me quis atribuir perfídia ao gesto e entregou-se-me. A conclusão é que se livrou. Capítulo 112. As imitações de Ezequiel. Tal não faria Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não as recusaria também. O que faria com certeza era ir atrás dos cães, à pedrada, até onde lhe dessem as pernas. E se tivesse um pau, iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. Não saia nós, que gostamos da paz, disse-me ela um dia. Mas papai em moço era assim também. Mamãe é que contava. Sim, não sairá maricas, repliquei. Eu só lhe descubro um defeitozinho. Gosta de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita a prima Justina, imita José Dias. Já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos. Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim, e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era veso do filho, mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a muitas pessoas grandes, que tomam as maneiras dos outros. E para que não fosse mais longe... Também não vamos mortificá-lo, sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver, você também não era assim quando se zangava com alguém? Quando me zangava, concordo, vingança de menino. Sim, mas eu não gosto de imitações em casa. E naquele tempo gostavas de mim? Disse eu, batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escárnio, um desses risos que não se descrevem e apenas se pintarão. Depois estirou os braços e atirou-mos sobre os ombros, tão cheios de graça que pareciam, abre parênteses, velha imagem, fecha parênteses, um colar de flores. Eu fiz o mesmo aos meus e senti não haver ali um escultor que nos transferisse a atitude a um pedaço de mármore. Só brilharia o artista, é certo. Quando uma pessoa ou um grupo saem bem, ninguém quer saber do modelo, mas da obra, e a obra é que fica. Não importa, nós saberíamos que éramos nós. Capítulo 113. Embargos do terceiro. Por falar nisto, é natural que me pergunte se, sendo antes tão cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma insistência qualquer. Muita vez só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. Exceto que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim, abre parênteses, disse-me uma senhora um dia, fecha parênteses, é ver também, e não há ver sem mostrar que se vê. A senhora que me disse isto, cuido que gostou de mim, e foi naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos que me explicou naquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também, não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo aliás confessado a princípio as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha a Capitu. A minha própria mãe não queria mais que metade. Capitu era tudo, e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos juntos. Só me lembra que fosse 2 vezes sem ela. Um benefício de ator e uma estreia de ópera, a que ela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar. Saí, mas voltei no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor. Vinha falar-te, disse-me ele. Expliquei-lhe que tinha saído para o teatro, donde voltara receoso de Capitu, que ficara doente. Doente de quê? Perguntou Escobar. Queixava-se da cabeça e do estômago. Então vou-me embora.
Vinha para aquele negócio dos embargos. Eram uns embargos de terceiro. Ocorrera um incidente importante e, tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa sem dizer-me o que era, mas já agora falaria depois. Não, falemos já, sobe. Ela pode estar melhor. Se estiver pior, desces. Capitu estava melhor e até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravara o padecimento para que eu fosse divertir-me. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia, para me não meter medo, mas jurou que era a verdade pura. Escobar sorriu e disse: A cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vamos aos embargos.